Olá, nós infelizmente hoje, sexta-feira, dia 21, ficamos sem o nosso Na Hora do Café por problemas técnicos que a gente ainda não conseguiu decifrar. Eu inclusive estou fazendo esse comentário com a roupa, com a blusa, porque está um pouco frio em Brasília, está chovendo, que eu iria apresentar o Na Hora do Café. Antes de abordar a questão, em 21 de fevereiro de 1945, os pracinhas da FEB, Força Expedicionária Brasileira, fizeram a tomada de Monte Castelo. Mas antes de abordar a importância e a relevância desse ato de guerra, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, claro, continuar compartilhando o nosso conteúdo em suas redes sociais, dar o joinha nas nossas postagens, comentar, enfim, participar, a nos acompanhar em nossas redes sociais e tudo mais. Essa história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, através da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, é digna de todos os elogios. É um momento de brasilidade, porque as pessoas nunca podem esquecer o seguinte: o Brasil não tem o frio que a Europa tem, e ainda mais o frio que a Europa enfrentou no final de 1944 e 1945. Os brasileiros tentaram, em novembro e dezembro de 1944, tomar Monte Castelo, não conseguiram porque a artilharia italiana e dos aliados estava no topo do morro, mas em 21 de fevereiro de 1945 a ação teve êxito. Passada essa etapa de uma data que eu acho que é fundamental que a gente resgate, que a gente enfatize e destaque, eu quero tratar de um outro assunto, e esse sim era o tema do nosso comentário final do Na Hora do Café. Zoar, blasfemar, sacanear, ridicularizar, esculachar, esculhambar, avacalhar Jesus, os cristãos e o cristianismo, pode. A Folha adora, a Folha apoia, a Folha quer, a Folha dissemina esse tipo de coisa. No entanto, quando um grupo de humor, os hipócritas, colocam no ar um filmete simulando uma situação inusitada envolvendo a Folha, aí o que a Folha faz? Recorre ao Supremo para que o vídeo seja tirado do ar. Está com o ministro Alexandre de Moraes definir se os limites do tudo é permitido que o Toffoli, o ministro militante, colocou em sua decisão em favor do Porta dos Fundos, vale para todas as circunstâncias ou existem os protegidinhos. É uma situação que nós precisamos acompanhar com muita atenção, porque enquanto o esculacho do Porta dos Fundos foi tratado como arte, ó céu, se aquilo é arte, bicicleta virou aeronave. De outro lado, o material produzido pelo canal Hipócritas está sendo questionado exatamente pela Folha, que foi a porta-voz da defesa daquela porcaria produzida pelo Porta dos Fundos. Tive o tempo corrido, mas mesmo assim eu dei uma passada rápida em alguns antros digitais da esquerda. E é impressionante como eles têm um conceito circunstancial, oportunista de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão. Eles seguem na mesma toada do pessoal que acha que blasfemar Jesus pode, fazer piada com Jesus pode, mas fazer piada com gay não pode, fazer piada com alemão pode, fazer piada com negro não pode. Enfim, é essa eletividade, essa seletividade que agora está outra vez em foco. A forma como eles retratam o grupo hipócrita nesses antros digitais da esquerda, ela é muito peculiar. Eles dizem que o pessoal da direita não sabe fazer humor, só sabe agredir. Peraí, fala pra mim. Quer dizer que aquilo que o Porta dos Fundos fez avacalhando Jesus, o cristianismo e os cristãos, aquilo não é agressão, não? Aquilo é uma forma de arte na concepção da esquerda? Essa é uma situação que nós temos que prestar muita atenção. Porque o que está em jogo nesse momento é o conceito e a circunstância. Eu, particularmente,
considero que a decisão do ministro Toffoli é uma aberração jurídica. Ali não existe nada de liberdade de imprensa. Ali é questão de respeito às religiões. Porque eu não vejo nenhuma iniciativa sacaneando, por exemplo, aquele ritual que o Luciano Huck gosta de fazer, que é levar oferendas a Iemanjá. Eu nunca vi uma matéria contundente denunciando a sujeira que é colocada no mar. E eu não vejo preocupação que aquelas oferendas a Iemanjá sejam biodegradáveis, porque vão em sacos plásticos e outras coisas. Eu não vejo esses grupelhos culturais da esquerda, tipo Porta dos Fundos, se preocuparem com essa questão, por exemplo, dos sacrifícios de animais que são praticados em rituais religiosos da raiz africana. Eu respeito isso porque é da cultura deles. Mas se o Porta dos Fundos não sabe respeitar a minha fé, eu acredito que eles não façam nada contra as oferendas a Iemanjá, os sacrifícios da Umbanda ou contra o islamismo, é de medo. Porque, me desculpem as senhoras, porque eles são um bando de cagões. Eles atacam, agridem os cristãos porque sabem que os cristãos não vão sair agredindo eles. Agora, voltando à questão do filmete feito pela turma dos hipócritas. É uma situação que retrata algo do cotidiano. Ali sim há liberdade de informação, porque não está se blasfemando uma outra fé, uma outra religião, uma outra convicção religiosa. Ali se está escrachando de uma situação que por si só é ridícula e cada vez se mostra mais um grande fake news, uma grande mentira que a Folha de São Paulo tentou construir, que era envolver a campanha do então presidenciável Jair Bolsonaro no disparo de mensagens massivas pelo WhatsApp. E quando o Lindolfo foi lá e disse não foi a campanha do Bolsonaro que nos contratou, aí a coisa desmascarou. E aquelas reportagens lá de outubro de 2018, antes do segundo turno, ficaram claramente configuradas como estratégias eleitorais contra o então presidenciável Jair Messias Bolsonaro. E a partir desse gancho, dessa promiscuidade que a Folha tem em buscar notícias e deturpar a informação, que o Hipócritas fez um filmete. Agora, caberá ao ministro Alexandre de Moraes ver se vai se prostrar de joelhos diante do pedido de censura da Folha ou se ele vai manter no ar esse filmete. Porque esse filmete não agride a fé, a convicção ou a religiosidade de ninguém. Ele apenas retrata uma situação sob um ponto de vista de algo que a gente hoje sabe que era uma grande armação para favorecer o PT, para favorecer o Haddad. Desmascarar a hipocrisia da Folha é um processo que será continuado. Porque eu sempre digo uma coisa: os canalhas nunca dormem, os patifes nunca descansam. O filme dos Hipócritas revela claramente a forma como a montagem da Folha foi vista por boa parte da sociedade. Com a palavra, o ministro Alexandre de Moraes, que poderá aquecer com o pedido da Folha e perpetrar um ato de censura, ou poderá dar um novo entendimento para a questão do que realmente é arte, o que realmente pode ser feito. Na minha opinião, o Toffoli exagerou quando liberou a blasfêmia. Na minha opinião, o ministro Alexandre de Moraes irá errar se por acaso concordar com o pedido da Folha de São Paulo, um pedido que é amplamente repercutido nos antros digitais da esquerda, diga-se de passagem. Nós voltamos com o nosso Na Hora do Café na próxima segunda-feira. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.